sair do lugar. A gente tinha que empurrar, empurrar. Eu sei que o tempo é curto, mas veja, tem de sobra tempo pra gente reclamar, reclamar. Quando a Assembleia se reunir, quando a Assembleia se reunir, próxima terça-feira. Pelego perdendo a caneta e a gente engolindo fome, bala no jantar. Pelego, cavuca, dinheiro, enterra o que é nosso, tome lama pra afogar. Se reencantar e ser referência em ações e projetos sustentáveis e de incentivo à produção e distribuição de alimentos orgânicos e livres de agrotóxicos. Eu sou uma das coletivas porque nós acreditamos que Mariporã merece cumprir o seu potencial de ser uma cidade ecoturística, gerando oportunidades e movimentando a economia em ações conjuntas de preservação nas nossas matas e mananciais, e proporcionando melhor qualidade de vida aos nossos habitantes. Eu sou uma das coletivas porque precisamos mudar a forma de se fazer gestão pública. Porque eu quero que as pessoas de todas as classes sociais ou idades, tribos ou grupos e suas causas sejam aceitas, respeitadas e inclusas nas pautas e decisões. Somos mulheres, somos diversas, somos parte do todo, somos formadoras de opinião, somos necessárias. Porque juntas somos mais fortes e porque precisamos de mulheres inseridas nos espaços de decisão. Bom, gente, eu tô aqui mais uma vez apresentando essa live para vocês porque eu tenho um recado muito especial para passar para todos, mas principalmente para quem compõe a comunidade LGBTQIAP+, de Mariporã, que é uma ideia que eu já venho bolando há um tempo, outras pessoas já vêm seguindo por esse caminho e eu vou explicar para vocês qual é essa ideia, né, e por que a gente está seguindo por esse caminho, por que a gente tem, né, se articulado, né, e se posicionado em algumas questões. Bom, primeiramente, meu nome é Hugo, né, muitas pessoas já me conhecem, já devem ter ouvido falar meu nome aqui na cidade de Mariporã. Eu sou artista e esse ano de 2020, como foi um ano que não foi fácil para ninguém, para mim também não seria diferente, e a gente entrou nesse processo, né, eu acabei entrando, me filiando a um partido e acabei participando muito mais ativamente do processo político e eleitoral na cidade. Bom, lembrando que aqui é uma live, né, tá tudo acontecendo ao vivo, pode ter interferência, pode ter erro, mas que é assim mesmo. Eu espero que todos e todas que estão inscritos aqui no nosso canal, né, compreendam e que, né, entendam que esse é o momento que a gente está vivendo agora e que também faz parte, né, do conceito do vídeo de live ser ao vivo. Bom, só para contextualizar rapidamente, né, eu me filiei a um partido, que é o Partido PSOL, em Mariporã, e dentro desse partido, já orientado pela minha querida Alexia Salvador, que vai participar aqui dessa live, daqui a pouco tem uma fala dela também para vocês, e eu acabei assumindo a Secretaria de Combate à Opressão dentro do partido do PSOL em Mariporã. Bom, dentro desse processo comecei a conhecer mais pessoas de outros partidos, né, comecei a me movimentar mais enquanto artista na cidade, querendo também, né, que a gente conseguisse assegurar os nossos direitos em Mariporã, e dentro desse processo acabei conhecendo algumas candidaturas que já eram pessoas próximas a mim, já eram pessoas ligadas a mim, mas que estavam se inserindo diretamente na política, e isso de alguma forma me representou e fez com que eu acabasse, né, criando certas alianças e criando certos grupos, né, que me representassem e que de alguma forma representasse o que a gente precisa enquanto demanda para a nossa cidade. Né? A gente sabe que ser gay, ou ser uma mulher, ou ser uma pessoa preta, ou ser uma pessoa indígena, né, dentro de uma sociedade como Mariporã, que ainda é uma cidade muito coronelista, né, que impede ainda diversos setores da sociedade de conseguirem participar das políticas públicas, eu vi ali, né, algumas estratégias, alguns caminhos que podiam também me inserir dentro,
né, dessas políticas, dessas discussões, e aí também conseguir inserir as nossas demandas enquanto população LGBTQIA+, em Mariporã nas políticas públicas. Bom, dentro dessas conversas, eu conversei com várias pessoas. Uma das pessoas foi a Mariana Massoneto, que saiu junto com o Coletivas, né, vai passar até aqui a live dela daqui a pouco para a gente dar uma lembrada do que a gente foi falado, e isso foi me abrindo, né, muitos olhos, muitos horizontes sobre o que de fato é ter um coletivo e o que de fato é esse coletivo representar, né, uma parcela da sociedade. Bom, eu vou deixar aqui o espaço agora, vocês vão ver um trecho da live que eu fiz com a Mariana e a gente já volta. Pode passar a live. E a próxima questão é justamente essa, sobre a diversidade na política. Eu gostaria que você me respondesse, nos respondesse, por que é tão difícil se eleger uma mulher em Mariporã? Por que você acha que agora é tão difícil no atual momento? Já foi difícil durante muito tempo, mas agora, assim, em 2020, tudo tão desconstruído, por que ainda é tão difícil eleger uma mulher em Mariporã? Eu acho que volta um pouco daquilo que a gente estava falando, né, Hugo? A mulher, ela foi educada para ficar longe da política. Política é coisa de homem, branco, hétero, velho, né? Então, assim, esse senso comum fez com que, durante muito tempo, as mulheres nem tentassem ocupar esse lugar. E Mariporã a gente brinca que as experiências do mundo acontecem aqui, né? Porque aqui é uma loucura a forma tacanha como as coisas acontecem. E, assim, a gente tentando falar, meu Deus, mas será que tem que ser assim mesmo? E, então, eu acho que há uma tendência de que as mulheres comecem a ocupar mais espaços, porque essa é uma tendência que está acontecendo de maneira geral, né? No mercado de trabalho, nas artes e tudo mais. Mas, assim, aqui em Mariporã, eu sinto que a gente precisa fazer com que as mulheres se encorajem, porque mulher empoderada tem aos montes, mulheres capazes tem aos montes, mas falta aquela coisa de, sabe, a gente tem que colocar na nossa cabeça que a política é para a gente, sim. Tudo é para a gente, o que a gente quiser é para a gente. Lugar de mulher é onde ela quiser, né? E eu acho que a partir desse movimento, a gente não sabe como vai ser exatamente a corrida eleitoral de 2020. A gente torce muito para que mulheres estejam na Câmara, as coletivas e quantas mais forem possível. Mas a gente não sabe. Por quê? Porque, historicamente, quem está lá nos lugares de poder, quem já consegue ter aquele famoso voto de cabresto, né? De um eleitorado que depende do vereador para consulta médica. Porque aqui em Mariporã, em outros lugares, não é isso, aí não é só uma questão de Mariporã, é que aqui a gente brinca, né? Que as pessoas elas inventam a doença para poder te vender o remédio. Que é um pouco do que acontece na cultura, por exemplo. E uma coisa que a gente fala sempre também, entre as coletivas e nas conversas que a gente tem, é que a corrupção ela é muito mal vista, né? O desvio do dinheiro e tal, mas existe uma corrupção que a gente está acostumado a aceitar calado, que é pessoas sem qualificação, sem capacidade técnica, ocupando lugares que deveriam ser de extrema importância para o desenvolvimento das políticas. Só que tudo bem, porque chegou-se à conclusão de que, ok, o comissionado, o cabidão de emprego, ok, o cara não saber o que ele está fazendo ali, mas ele ganhar 6, 7 pau por mês. Não é ok, gente. Isso é corrupção também. Só que é uma corrupção que foi colocada tanto goela abaixo na gente que a gente meio que se acostumou. Acha que é normal, que é assim. Não pode ser assim. Bom, então aí como vocês viram nessa live, né, a gente conversou um pouco sobre a dificuldade de ter diversidade na política, e essa candidatura acabou sendo a que mais me representou, até porque são pessoas vindas também da comunidade LGBTQIA+, e também pessoas ligadas à cultura, que é o meu setor de atuação enquanto artista. Né, a gente conseguiu aí ter algumas relevâncias na cidade, a gente conseguiu criar algumas denúncias e fazer com que algumas políticas que não estavam muito corretas, pelo menos caminhassem, né, por um caminho mais certo. E hoje eu tenho orgulho de dizer que as minhas lives, ou essa minha movimentação junto à classe artística e política da cidade, pode sim ter influenciado nas eleições, pode sim ter influenciado, né, nas pessoas, pelo menos melhorarem um pouco o seu pensamento. Quando eu lembro, né, que a minha candidatura, que foi das coletivas, teve mais de 300 votos, isso para mim é muito representativo, né? Mais de 300 pessoas acreditaram nesse projeto, acreditaram nessa ideia e depositaram ali a sua confiança de fazer uma melhoria. E isso para mim, assim,
né, veio já de outros movimentos que eu já vinha acompanhando, como o Coletivo de Mulheres, que tem uma atuação em Mariporã, e também o Movimento do Orgulho Negro, que vinha ali vinculado com Cultura Ativa e que acabou fortalecendo muitos setores na cidade. E aí eu vi a necessidade de nós, enquanto população LGBTQIA+, também se inserir nessas demandas, criar os nossos coletivos, e aí a gente também conseguir, né, participar da política de uma forma mais direta e conseguindo que demandas realmente fossem, né, atendidas para a nossa população. Mas para que isso, né, fosse eficaz e realmente a gente conseguisse atender, seria necessário, e é necessário, porque não tem isso em Mariporã, a gente criar um conselho municipal LGBTQIA+, né, que nos reunisse, e aí com toda essa população, né, da cidade a gente conseguir se juntar, se organizar, debater quais são as nossas necessidades, conhecer cada um de nós, né, e aí sim, a partir desse levantamento, desse senso comum, né, do que tem na cidade, voltado para a gente, aí a gente conseguir partir para demandas e políticas públicas, né, que nos representem dentro da Câmara de Vereadores ou dentro do Poder Executivo. E que isso se reflita também, né, nas nossas profissões e nos nossos trabalhos. Bom, Mariporã tem uma lei, né, que assegura o nome social, inclusive a Alexia vai falar um pouco disso para a gente agora, eu tenho um vídeo para passar dela. Alexia, pode falar. Olá, eu sou Alexia Salvador e estou aqui para falar sobre a Lei número 3.519, de 19 de junho de 2015, que dispõe sobre o tratamento nominal de mulheres trans, homens trans e travestis no município de Mariporã. Em 2015, eu procurei o vereador Dr. Oswaldo para que ele me ajudasse a pensar numa forma de apresentar o projeto de lei na Câmara Municipal, e ele, de maneira muito atenciosa, me recebeu e juntos pensamos no texto desse projeto de lei. E foi unânime a votação naquela ocasião e criou-se, então, aprovou-se, então, essa lei no município de Mariporã. Só que de lá para cá, a lei não foi aplicada. Ainda recebo relatos, denúncias de pessoas trans, travestis, que ao acessarem os órgãos públicos do município passam pela transfobia institucional, ou seja, a pessoa que está do outro lado do balcão não respeita a identidade de gênero e o prenome pelo qual a pessoa se identifica. A lei é bem sucinta, objetiva, tem apenas 6 artigos. Vocês podem acessar a lei na internet e vocês vão ver que é assegurado, é um direito da nossa comunidade no município de Mariporã ter a nossa identidade respeitada, a nossa expressão de gênero respeitada. Sabemos que ainda não há políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+, aqui na cidade, principalmente para travestis, homens e mulheres trans. Sabemos que não foi divulgado de maneira ampla como a lei exige. Os funcionários da prefeitura não passaram por um curso de capacitação, de aprimoramento, para que conseguissem lidar com essa demanda na cidade. Nós existimos em todas as cidades, em todas as sociedades. E não é nenhum favor um funcionário público respeitar o nome pelo qual nós nos apresentamos. Naquela ocasião, eu ainda não tinha os meus documentos retificados e por várias vezes passei pela transfobia de quem está do outro lado do balcão. A pessoa fazia questão de falar em alta voz aquele nome pelo qual eu não me identificava. Hoje eu tenho os meus documentos retificados e mesmo assim, muitas vezes, sou tratada no masculino por funcionários não só aqui do município, mas em todo e qualquer lugar. Precisamos falar de transfobia, sim. Precisamos denunciar, sim. Recentemente, uma amiga relatou-me que em 2 consultas no posto de saúde com 2 psicólogas diferentes, ambas profissionais a tratavam o tempo todo no masculino. Existe lei no município de Mariporã e o funcionário que não cumpre a lei é passível de ser processado, sim. Também entendo que não houve
por parte do prefeito na época, o Márcio, a exigência de que houvesse, então, uma capacitação na rede, ou seja, que todos os funcionários de todos os órgãos passassem por este curso, a fim de que eles entendessem que não é nenhum favor, não é esmola, é um direito. Então, você que é homem trans, mulher trans, travesti, que ainda não tem o seu documento retificado, e mesmo que tenha o seu documento retificado, ao acessar os serviços públicos aqui na cidade, venha a passar por desrespeito por parte de quem está do outro lado do balcão, denuncie. Está na hora de nós, travestis, homens trans, mulheres trans, nos unirmos e de fato exigirmos os nossos direitos. A lei deveria ser afixada em todas as repartições públicas do município, principalmente nos postos de saúde e no hospital. Muitas vezes, quando eu fui ao hospital, que eu não tinha os meus documentos retificados, eu pedia para que a atendente colocasse ali um papelzinho com clipes para que o médico me chamasse por Alexia. Quantas vezes, mesmo fazendo isso, o médico lá fora, ao me chamar, pronunciava o nome de registro. Não era o nome pelo qual eu me apresentava. Não é o nome pelo qual as pessoas me conhecem. Então, precisamos sim falar de transfobia em Mariporã, porque ela existe, assim como em toda e qualquer cidade. Mas nós temos bons prefeitos no Brasil que fazem valer a lei, apesar que não podemos esquecer que também existe um decreto estadual que garante o uso do nome social. Então, precisamos pensar numa lei federal para que, desta forma, possamos entender que, pelo menos dentro de um órgão público, onde as pessoas estão lá trabalhando, aqueles servidores que são pagos com os nossos impostos, possam nos tratar com dignidade e respeito. Repito, não é favor, não é mimimi. Você que é funcionário público, não só aqui de Mariporã, mas de todo e qualquer município, mesmo que não tenha uma lei no seu município, mas que você trate as pessoas pelo nome do qual elas se apresentam. Isso é cidadania, isso é direito. Então, que você possa acessar a Lei 3.519, de 19 de junho de 2015, na internet. Você pode imprimir e ler os 6 artigos que são bem concisos e lá vai dizer que fica assegurado, ou seja, é um direito. Eu que sou travesti, você que é uma mulher trans, um homem trans, temos o direito de sermos respeitadas, respeitados, respeitáveis na nossa condição. Então eu deixo aqui um beijo, um abraço para você e até a próxima oportunidade. Bom, sensacional, quero agradecer demais a participação da minha companheira, da minha amiga Alexia Salvador, que é essa mulher, como vocês puderam ver no vídeo, sensacional, né, que só tem a nos acrescentar. Bom, ela é uma das principais, se não a maior, figura LGBTQIAP+, que a gente tem da nossa cidade, sendo uma referência internacional, né? A Alexia é reverenda, né, de uma igreja cristã e ela também faz parte, é presidenta da Associação de Adoção, Homotransafetivas, enfim, tem todo esse trabalho voltado também para políticas públicas, para a comunidade LGBTQIA+, né, e aí a gente conseguir, né, também ter uma representatividade que saiba o que a gente sente, que passe pelo que a gente passa, né, dentro das políticas públicas. A Alexia já foi candidata a deputada estadual, teve mais de 10 mil votos, e agora nas últimas eleições candidata a vereadora em São Paulo, onde infelizmente não foi eleita, mas a gente conseguiu eleger, né, lá pelo PSOL, a Erika Hilton, que foi a mulher negra mais votada, né, travesti do país, assim, na maior cidade, que é São Paulo. Então são diversos exemplos de pessoas LGBT
QIA+, que a gente tem conhecido e que tem servido de exemplo e de influência para a gente se organizar em Mariporã e a partir desse conselho, né, desse grande grupo, a gente conseguir também ter as nossas demandas. E eu garanto para vocês que nós, unidos, junto a outras pautas também, como eu disse anteriormente, do Cultura Ativa, do Movimento do Orgulho Negro, do Coletivo de Mulheres, a gente consegue sim se juntar e aí eleger uma candidatura que vá nos representar e de pouquinho em pouquinho cada um vai puxando e a gente consegue ter uma Câmara de Mariporã mais diversa. Bom, se você tiver mais interesse para conhecer, saber como entrar em contato com a gente, vai estar o e-mail aqui embaixo, na tela, né, para a gente trocar mais ideias, conhecer melhor. E essa live também vai ficar gravada aqui no canal, se você achou que é importante, que é interessante, que a gente tem que sim se reunir, que a gente tem que sim, né, decidir e entender o que a gente precisa na cidade, e aí a gente conseguir cobrar isso no poder público, né? Vai ter também aqui, né, todos os links do que você precisar, os canais, todos os vídeos vão estar aqui embaixo, vocês podem acompanhar e podem entrar em contato com a gente, né? Esse vídeo aqui, ele é realmente uma última live para eu falar sobre esse assunto político, para que a gente consiga entrar em 2021 já com um novo pensamento, um novo posicionamento, novas questões, né, mais maduras, e aí a gente consiga, né, espero que todos aqui consigam de fato se juntar e aí se fortalecer enquanto a causa. Eu participei de diversas lives, inclusive a gente vai até passar um trecho aqui, né, eu participei de uma live com a Bancada Humanas, da Cris Navarro, onde teve a participação da minha companheira também, Isa Pena, que teve uma grande, né, polêmica envolvendo o assédio dela dentro da Assembleia Legislativa. Eu vou passar um trecho dessa live também, e vocês vão acompanhar um pouco mais do que é essa movimentação, do que é essa união que a gente está fazendo aqui na nossa cidade. Pode passar o trecho da live. Mas eu acho que a questão, a gente precisa fortalecer como é que a gente vence o bolsonarismo. O bolsonarismo cresceu no espaço do lulismo, né? Isso é dado científico, né? Isso é dado de estatística, né? A migração de votos entre Lula e Bolsonaro foi muito grande. E isso tem a ver com uma série de debates políticos que depois a gente pode fazer, avaliações que a gente troca, discorda, concorda, não sei. Mas, independentemente disso, qual que foi? O Bolsonaro entrou na periferia. E é onde a gente tem que entrar. Através então, as das manas igrejas. que estavam falando... Então, exato. Mas que fazem um trabalho que, honestamente, a esquerda deixou de fazer. Sim. Né? Então, assim... Acho que a gente precisa assumir também, sabe? Esse vácuo político que a esquerda deixou. Bom, a gente passou agora aqui a live, como vocês puderam ver, né? E aí a gente consegue entender um pouco mais como isso é muito grande, como isso é muito potente, como a gente pode sim tornar essas coisas reais, nos sentir representados e aí a gente conseguir, né, juntar essa grande massa de pessoas que têm os mesmos ideais, que acreditam, né, nas mesmas forças, e aí a gente conseguir eleger alguém, né, que consiga nos representar lá na Câmara, como eu já disse no início do vídeo. Bom, eu vou passar agora aqui mais um vídeo que foi a minha primeira live que eu fiz com um artista lá do Rio de Janeiro, da primeira live do Quer Falar, falando sobre política. 2 artistas LGBTs conversando sobre política. Eu vou passar aqui um trecho para vocês e a gente já volta. Quando a gente pensa em política, né, normalmente a gente liga muito ao político, ao voto. Né, quando o conceito de política nada mais é do que você se organizar e conseguir desenvolver, né, em sociedade, em determinados setores e tudo mais. Por exemplo, quando a gente pensa em políticas culturais, ela não deixa de ser uma política diferente de quando você pensa políticas para a saúde ou políticas para a educação, que acaba a cultura sempre ficando para depois, que não é vista como uma prioridade, enquanto ela também é uma política que também tem que ser valorizada enquanto uma política de saúde, porque também está ligada à saúde mental e à expressão, e também à educação, e todos os setores eles estão interligados, né? E você tem é lastimável a gente ter um exemplo disso numa situação como essa de pandemia, de vírus, mas a cultura tem feito um trabalho, sempre fez, mas agora parece que as pessoas estão enxergando mais, um trabalho muito eficiente no cuidado, né? Porque, cara, eu moro em esquina com um hospital e é muito perigoso esse quarteirão, sabe? Todo dia tem muita gente saindo dali, na minha rua, carro funerário com os profissionais equipados, assim. É uma imagem muito forte, então é muito perigoso. Então, nesse momento, eu preciso cuidar muito de mim,
para que eu não precise ir para o hospital, porque mesmo que eu tenha qualquer outra coisa, eu estou muito sujeito à contaminação. E aí em casa, para eu ter um equilíbrio, o que eu vou consumir? Eu vou consumir livro, eu vou consumir Instagram, live, eu vou consumir, não sei, sabe? Algo proveniente da cultura. Então, se faltava algum estímulo para as pessoas aceitarem isso, acho que depois dessa quarentena, acho que isso vai ficar mais óbvio. Óbvio. Bom, então essa foi minha primeira live, né, pra você ver como a gente vai mudando no decorrer. E agora, aqui assim, só para finalizar, eu tenho uma mensagem de uma pessoa, um nome para vocês marcarem aí, que é um nome muito potente, um nome muito forte aqui na nossa cidade, que é a minha amiga, artista, cantora, compositora, rapper, enfim, Camila Jacob, que fez parte da bancada do Coletivas, né, enquanto esse coletivo de mulheres que tentou uma vaga para o Legislativo, lá na Câmara de Vereadores, né, infelizmente também não foram eleitas, mas ela é uma potência que vem, né, aí trazendo toda essa luta, que é uma luta que eu acredito, que é uma luta que muita gente acredita, e por isso eu quero espalhar essa mensagem para que a gente consiga ter, né, essa grande união. Bom, ela gravou uma mensagem pra gente, eu vou exibir essa mensagem agora, e aí a gente já vai caminhando para o fim da live. Lembrando, se inscrevam no canal, já ativa o sininho, deixa o seu like, comenta bastante para a gente conseguir interagir bastante nesse vídeo, e a ideia é que fique aí esse registro para a história desse movimento novo, político, de minorias, de pessoas LGBTQIAP+, de mulheres, do orgulho negro, do cultura ativa, enfim, diversos setores de minorias que estão sim se organizando em Mariporã e que tem sim essa potência, né, de fazer uma mudança. De pouquinho em pouquinho a gente consegue. Eu acredito que a gente consiga, assim, se unindo todo esse setor, eleger pelo menos uma ou duas candidaturas para o Legislativo, e aí a gente já consegue ter as nossas demandas, né, mais fixas lá dentro da Câmara, que vai refletir totalmente na nossa vida em melhorias no setor artístico, melhorias na saúde da pessoa LGBT, da pessoa com deficiência, enfim, da mulher, que a gente sabe que é muito escasso na nossa cidade. Se já é difícil para a grande massa, imagine para essas, né, mais específicas, que precisa de uma atenção diferenciada, que precisa, né, realmente ter essas demandas e que sejam atendidas, que sejam cumpridas. A gente está entrando em 2021 agora com uma nova candidatura, né, apesar de diversas críticas de todo esse movimento político, todo mundo sabe que eu me posicionei muito e ainda estou pagando o preço por esses posicionamentos, mas eu acredito que pelo fato de ter mudado uma gestão, de vir uma gestão nova, independente de partido ou de quem esteja por trás, traz sim esse ar de esperança, nem que seja um ar de esperança de a gente ter que cobrar de novas pessoas, né, que as nossas demandas sejam atendidas, não ficamos sempre cobrando dos mesmos, que nunca nos dão atenção. Bom, para finalizar aqui a live, né, eu vou mostrar aqui a mensagem da Camila Jacob, eu já volto para falar com vocês, rapidinho. Oi, eu sou a Camila Jacob, eu estou aqui a convite do meu grande amigo Hugo para contar para vocês um pouco da minha experiência participando como uma das 7 integrantes da Mandata Coletivas de Mariporã. Mandata essa que eu tenho muita honra por ter sido convidada pela nossa representante Mariana Massoneto a participar. E a princípio nós recebemos uma mensagem da Cecília, também uma das 7 coletivas, dizendo que nós estávamos sendo convocadas para fazer revolução na cidade. Já gostei de cara, já falei, beleza, vamos, bora pra cima. E aí, mesmo sem entender de que se tratava aquela proposta, se falando de revolução, estamos ali. E aí a gente fez uma primeira reunião com as coletivas na casa da Mary Bovolinha, a nossa fada gastrônoma, também uma das coletivas. E ali nos deparamos com mulheres fodas, né? Fodas e diversas. E a princípio eu não entendi muito bem o que a gente estava fazendo ali. A gente, eu falo porque fomos convidadas, eu e a Eloá, integrante do projeto Sinergia Comigo. E nós não entendemos, né? Nossa, mulheres poderosas, o que estamos fazendo aqui? Tudo bem, somos também poderosas, mas muita diversidade, eram mulheres fodas, assim, da cidade. A gente se sentiu muito honrada pelo convite e, ao mesmo tempo, também com aquele sentimento de muita responsabilidade, né? Em relação a este convite, já que as pessoas geralmente têm uma repulsa, né? Com as questões políticas. Eu, particularmente, tinha uma repulsa muito grande com política e acabei desconstruindo, né, esses padrões, acabei aprendendo muito, né, participando dessa mandata. E foi aí que nós entendemos realmente a proposta, o sentido, né, da Mandata Coletivas, agindo como 7 cabeças e corações pensantes e
amantes, né, uma das outras. Então foi muito lindo esse processo, né, das coletivas. Nós produzimos nosso material de campanha, foi todo produzido de forma orgânica. As santinhas que a gente produziu foram feitas de folhas secas, né, caídas das árvores. Então a gente procurou ao máximo evitar, né, esse impacto ao meio ambiente. Aqui em período eleitoral a gente vê aí tanto lixo na rua, a gente quis ir contra esse caminho. E foi muito lindo a construção, né, desse processo com as coletivas, porque foi uma grande desconstrução, né? Considerando que para a gente mudar o mundo, precisamos começar por nós mesmos. E aí isso bateu assim na minha cabeça, eu fiquei, nossa, como que eu vou cobrar assim uma mudança na sociedade, sendo que eu mesma tenho as minhas próprias limitações em relação à política, os meus bloqueios, né? Então desbloquear isso já foi a primeira etapa, assim, né? Então, sabendo também que a gente pode e deve exercer a nossa cidadania, né? E como? Fazendo a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Realmente começando a exercer essa mudança e exercer essa cidadania. Então foi um grande processo desconstrutivo, assim, de padrões, de crenças, né? Principalmente em relação à política, mas foi muito construtivo, porque aprendi muito com essas mulheres diversas, cada uma com as suas potencialidades e particularidades, mas todas com aquele anseio verdadeiro de querer pensar coletivamente, né? Pensar em soluções coletivas, né? Para a sociedade, para as questões de vulnerabilidade social, enfim, de olhar para o todo de uma maneira mais empática, né, sabendo que todos somos um. Se todos somos um, o que eu quero pra mim, que é o melhor que eu quero pra mim, eu quero de melhor pro outro também. Então, essas mulheres me ensinaram muito, né, com toda a sua diversidade. E esse processo foi muito, muito construtivo pra mim, foi um período muito rico e eu agradeço muito cada uma das coletivas por ter participado, né, por ter instaurado aqui na nossa cidade essa luta, né, foi um ano tão difícil pra todos, pra todas e todes. Foi um ano muito difícil, então eu acho que essa luta foi instaurada, né, como mulheres, né, nós como mulheres, como filhas, como mães, como LGBTQIA+, como artesãs, como mulheres, né, como quem somos, como toda a extensão daquilo que nós somos, né. Então foi um grande orgulho participar dessa mandata. Bom, essa foi a mensagem da Camila Jacob, já estou finalizando aqui a nossa live. Se você tiver alguma pergunta, sugestão, tiver alguma coisa para falar, pode comentar aqui. Lembrando que todas as lives, né, vão ficar linkadas, todo o conteúdo que foi apresentado aqui nesse vídeo vai ficar linkado para você conhecer mais sobre cada um de nós, conhecer mais sobre qual é o nosso trabalho aqui em Mariporã. E eu acredito que algumas coisas estão acontecendo, algumas coisas estão mudando e a gente pode sim fazer a diferença agora, né, para 2021, a gente entrar realmente com uma nova força, com um novo gás. E vocês vão se surpreender com algumas coisas aí que estão por vir. Então é isso, gente. Um grande beijo a todos, todas que aguentaram assistir aqui até o final esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, como infelizmente eu não consigo agradar todo mundo, esse sou eu, né? Tento ser o máximo de autêntico possível. Bom, as músicas que tocaram aqui também durante o vídeo, eu vou deixar uma playlist linkada aí. Porque é isso, né? A gente está vivendo esse momento de pandemia, esse novo momento do audiovisual, e eu quero também compartilhar isso com vocês, para que vocês participem junto com a gente desse novo momento em Mariporã, que ainda está sendo tão escasso, mas que esse fim de ano teve bastante produção audiovisual de pandemia, né, que vai ficar registrado esse período para sempre na história, não só da nossa cidade, mas do país e do mundo. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. E precisando, gente, quer trocar uma ideia, quer conversar, quer reclamar, quer falar, pode me chamar, que eu estou disposto, eu estou aberto, eu não guardo mágoas, eu não guardo rancores, eu quero sim que a gente se una, que a gente se junte e que a gente consiga fazer a diferença aqui na nossa cidade. Amo todos vocês, beijo no coração e é isso. Agora o Hugo não quer mais falar. Aqui se vê o luar, aqui se vê o luar, no meio da mesa a imagem de Nossa Senhora em cima do altar, em cima do altar. Aqui se vê uma luz, aqui se vê uma luz,
e dentro dela a imagem de um Salvador, um menino Jesus, menino Jesus. Casa de pau a pique, casa de pau a pique, casa de pau